Eu confesso, estou cansado desse ridículo debate pela liberação da maconha. Recentemente, o Uruguai liberou o consumo da droga. E em terras tupiniquins começou o alvoroço mais que ridículo da política carola e pentecostal nacional, reafirmando a sua posição contrária à liberação. Mas, na verdade, nem tinha que ter a bosta de um debate. Os argumentos contrários à liberação da maconha são tão ridículos quanto os usados por aqueles que pedem pela proibição dos jogos violentos, alegando que eles transformam jovens em psicopatas. O que mais me impressiona é que essas pessoas possam vomitar tanta merda. Imagino que provavelmente você conhece o discurso deles de cor. Mesmo assim, há poucas coisas mais divertidas nessa vida que apontar o dedo para alguém e dizer o quão ridículo ele está sendo para o resto do mundo. Então chegou a hora de eu me divertir um pouquinho. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. É quase um mantra do discurso contra a liberação. Mas sejamos francos, se isso acontece hoje em dia, é porque o usuário de maconha é obrigado a ir à porra da boca para comprar o seu bagulho. E na boca não tem só maconha para vender. Um outro argumento quase infantil que escutei recentemente ao ver um documentário sobre o assunto é que a liberação aumentaria a violência. Sério? Como alguém tem coragem de dizer uma bobagem dessas? Se a violência acontece em função da proibição e repressão da merda da droga, como diabos o fim da proibição e repressão aumentaria a violência? Vá lavar a boca com sabão, palhaço! Mas o consumo da maconha é prejudicial à saúde. Vai se fuder! Já está provado que o seu consumo é menos prejudicial que o álcool e o cigarro. Na verdade, existe uma porrada de pesquisa sobre seu uso terapêutico. Tanto que muitos países já liberaram o consumo para esse fim. Vamos falar a verdade. Se duvidar, a maconha é menos prejudicial que o hambúrguer. E nem por isso você escuta as pessoas pedindo pela proibição da carne. Agora, sobre a maconha causar dependência, só tenho uma coisa a dizer. É mais fácil uma pessoa se tornar dependente da Coca-Cola que do cigarrinho do capeta. Você acha que esse discurso de bosta já acabou? Que nada, você está diante de uma verdadeira metralhadora de guerra. Mas aqui vai o único argumento que parece fazer algum sentido. A liberação da maconha aumentaria o seu consumo. E isso, na verdade, parece um argumento correto e razoável. Mas como um ser humano é incrivelmente misterioso e nunca deixa de me surpreender, as estatísticas já demonstram que em Portugal, país que já liberou as drogas, o consumo diminuiu. Pelo visto, os nossos políticos são mais portugueses que os políticos dos outros. Agora, seria muito injusto se eu só metesse o pau nos argumentos contrários à liberação e acabasse esse vídeo por aqui. E como não quero ser sacana, vou aproveitar para argumentar um pouquinho em favor da liberação. O primeiro ponto em favor da liberação é que não há motivo real para manter a proibição. Isso até pode parecer cretinice minha, mas a lei só deveria proibir o que faz mal à sociedade, e esse não é o caso. E manter a proibição ainda consome muitos recursos do Estado. Se analisarmos que só os Estados Unidos já gastaram mais de 600 bilhões de dólares só com a repressão ao consumo e tráfico da maconha, poderemos ter uma melhor dimensão sobre o desperdício desses recursos. Ainda falando sobre os recursos do governo, a legalização tornaria possível ao governo taxar, isso é, cobrar impostos sobre a venda da droga. Isso significa que menos gastos, mais impostos é igual a mais saúde e educação. Mentira! É igual a mais dinheiro na cueca. Mas não custa sonhar. Liberar a droga também ajuda na desmarginalização do consumidor, que é visto quase como um bandido hoje em dia. E além disso, aumenta o interesse sobre a pesquisa científica, o que pode trazer benefícios a diversas áreas, principalmente a medicina. O meu objetivo não é incentivar ninguém a fumar maconha, até porque eu mesmo não fumo. Mas vamos deixar de demagogia e ser sinceros. Nem a sua opinião sobre a liberação da maconha, nem a minha, deveriam valer de bosta nenhuma para encerrar essa questão. O que realmente importa é se os motivos para manter a proibição suplantam os da liberação. Mas eu vejo um monte de paspalho dizendo que a maconha tem que ser proibida mesmo. Só porque acredita que o simples fato de apoiar a sua liberação é contra a sua moral e costumes. Vá se catar, pecado é meu ovo!